Bom, eu gosto muito, de dizer o quanto temos sim boas notícias no mundo do câncer. E óbvio, gente, eu sempre completo dizendo que muitas vezes é uma pena que não é todo mundo que sabe dessa informação. E pior, não é todo mundo que realmente pode se beneficiar dessa notícia, dessa informação, tendo acesso às tantas e tantas novidades existentes hoje, quando a gente fala em prevenir, diagnosticar, tratar, controlar um câncer. E foi justamente partindo dessa premissa que a gente organizou esta mesa de agora, para discutir o que é que a gente tem hoje disponível para curar um câncer, para propiciar que um paciente tenha uma vida com qualidade e numa fase final, o que é que a gente tem disponível. E também para os nossos convidados, a gente deixou a pergunta, o que a gente ainda pode melhorar? Certo, Rafa? Certo. Então, gente, para começar, eu passo a palavra aqui para o Dr. Rafael Calix, oncologista, nosso diretor científico, meu parceiro de casa do fórum, para a gente aprender um pouquinho, garantir que todo mundo fique na mesma página. Afinal, Rafael, a gente está garantindo o que o paciente precisa? Essa é uma pergunta difícil, mas a gente tem que lembrar de sempre olhar a metade cheia do copo, A gente tem a tendência de sempre jogar lama em tudo, achar que está tudo ruim, não é bem assim, O SUS que nós temos no Brasil é uma estrutura absolutamente incrível, do ponto de vista até internacional, eu diria. Ter um sistema que provê saúde potencialmente para qualquer cidadão, por maiores que sejam os defeitos que ele tem, ainda assim é uma coisa fantástica que nós temos no país e nós temos que proteger com unhas e dentes, Mas nós vamos falar agora ao longo da próxima hora e meia, não só eu, mas também meus colegas que vão apresentar um pouco sobre o que existe e quanto do que existe nós estamos provendo para a nossa população no Brasil, De propósito, eu preparei uma aula considerando que o público não é estritamente de médicos ou gente que trabalha com a saúde. Aqui tem muita gente que é paciente, que está nos assistindo, tem muita gente, outros profissionais de outras áreas que não da área da saúde que estão nos assistindo. Então, eu tentei eliminar o mediquês do meu vocabulário, eu vou fazer um esforço tremendo para manter a nossa conversa dentro do possível, algo simples, agradável e fácil de entender. Eu peço desculpas, depois na hora das perguntas vocês podem criticar meu mediquês se por acaso usar termos inapropriados aí ou termos que vocês não conhecem. Na parte das perguntas a gente vai estar mais do que feliz em responder a elas, tá bom? Então, sem mais delongas, o título que a Luciana me deu é o seguinte: estamos garantindo aquilo que importa para o paciente com câncer? E a gente dividiu isso aqui essencialmente em 3 aulas, Então, eu vou dar uma primeira aula que fala do impacto do diagnóstico e do tratamento na cura do câncer. A seguir, o Sérgio Simon vai falar do impacto dos tratamentos na vida de quem convive com uma doença crônica, com uma doença metastática, com uma doença que já não vai ser curada. E a seguir, o Daniel Forte vai falar do final da vida com dignidade, porque a gente tem que aceitar que a vida é finita. Por mais que nós tenhamos um reflexo de sempre querer prolongar mais e prolongar mais e prolongar mais a nossa vida. Bom, primeira pergunta é: qual é o impacto do diagnóstico de um câncer na vida de qualquer ser humano? E a resposta é mais ou menos o que está nessa fotografia, é como se o chão saísse debaixo dos teus pés. E a gente afirma isso baseado no que os nossos pacientes nos contam. Então, o paciente diagnosticado ou a paciente diagnosticada com um câncer, ela diz: olha, é como se tirasse o tapete debaixo do meu pé, é como se tirasse o chão debaixo dos meus pés e eu estou num precipício. E esse precipício tem vários componentes aí, modulando as emoções e modulando as dificuldades e modulando os medos. Um deles, talvez o maior medo, é: será que eu vou perder o contato com a minha família? Será que a minha família vai me perder? O segundo deles é o círculo de amigos. Será que as minhas amizades vão mudar? Será que eu vou poder continuar convivendo? Será que eu vou ter vergonha de conviver com amigos porque eu vou estar careca eventualmente da quimioterapia ou porque eu vou ter consequências de uma cirurgia?
Terceiro aspecto que preocupa a maioria das pacientes, ou dos pacientes, e eu peço desculpa, às vezes eu vou falar das pacientes, porque eu trato mulheres com câncer de mama, então o meu maior exemplo sempre vai ser câncer de mama, mas o terceiro exemplo é justamente o medo que a paciente ou o paciente tem da repercussão do diagnóstico oncológico na sua vida profissional. Será que eu vou ter que parar de trabalhar? E obviamente isso vai ter uma consequência econômica brutal, potencialmente brutal, na minha vida e na vida dos meus familiares. E o quarto aspecto, e que talvez modula absolutamente tudo, é qual é o efeito psíquico de um diagnóstico de câncer e de todos estes outros moduladores nos meus medos, nas minhas ansiedades, nas minhas preocupações, na minha insônia, na minha inapetência e assim por diante. E o componente psíquico de um diagnóstico de câncer, ele é extremamente variável de uma pessoa para outra, na dependência da idade da pessoa, do nível educacional da pessoa, do nível de acesso de saúde que essa pessoa tem e assim por diante. Imaginem vocês alguém diagnosticado com câncer e que não tem um seguro de saúde ou um plano de saúde, mora longe de algum centro grande de oncologia, que eventualmente vai ter que viajar horas, gastando o dinheiro que ele não tem para esse transporte, sem nem falar do tratamento oncológico. Então, o impacto de um diagnóstico do câncer, ele é monumental, indiscutivelmente, e ele é monumental em níveis diferentes para pessoas diferentes, na dependência do contexto social onde ocorre esse diagnóstico. Essa frase aqui, eu acho que é uma frase minha, é a única frase minha que eu vou pôr aqui na apresentação, mas eu vou dizer que, depois de uns 20 anos trabalhando com oncologia, a sensação que eu tenho é que a coisa mais importante para um paciente com câncer é ter a consciência de que aquilo que precisa ser feito, especialmente do ponto de vista de tratamento, está sendo feito, que ele está recebendo o melhor que existe do ponto de vista do que é possível para o seu tratamento. Isto é o que traz a maior tranquilidade para o paciente. É óbvio que existem milhões de outros aspectos em volta que têm importância. Mas lembrem dessa frase, eu realmente acredito que o mais importante é ter a consciência de que o que pode e precisa ser feito está sendo feito no teu tratamento. Só que eu não vou me ater a só falar do tratamento curativo, que teoricamente era o maior tema que eu deveria abordar, e ele vai virar o menor tema, e eu já vou falar por quê. Porque não faz sentido eu falar só de um tratamento curativo, sem antes falar daquilo que eu poderia ter feito para evitar a necessidade do tratamento curativo, ou seja, não desenvolver câncer para começo de conversa, ou diagnosticar cedo para que o tratamento fosse super simples, para que a cura não envolvesse nada sofisticado. Então nós vamos falar um pouquinho desses temas, e depois deste tema viria o tratamento da doença não curável, e isso é o que o Sérgio Simon vai discutir com vocês. Então vamos pegar um exemplo aqui em relação ao que a gente chama de diagnóstico precoce. A gente sabe que o diagnóstico precoce do câncer proporciona uma oportunidade ímpar de curar um câncer com uma alta probabilidade. Isso, essencialmente, se estende para a imensa maioria dos cânceres. Virtualmente todo câncer, se diagnosticado cedo, ele é curado numa proporção muito maior. Vamos ver o que está acontecendo em relação ao rastreamento ou diagnóstico precoce, porque o rastreamento proporciona a oportunidade de um diagnóstico precoce para o câncer de mama. Isso aqui são os dados de estadiamento, ou seja, a extensão da doença ao diagnóstico ao longo de 14 anos, de 2001 a 2014. O que aconteceu? E se vocês olharem lá do lado direito, e isso independe um pouco da faixa etária, se é populacional ou se é só da população que deveria de fato fazer a mamografia de acordo com o Ministério da Saúde entre 50 e 69 anos, se você olhar lá do lado direito, eu pus qual é a fração de pacientes cuja doença é virtualmente incurável, e vocês veem que do ponto de vista de diagnóstico, é uma pequena minoria está sendo diagnosticada já com a doença incurável. Depois vem uma fração um pouquinho maior, que é uma doença localmente avançada, ou seja, não só tinha um câncer na mama, mas também já tinha comprometimento da axila,
ou o tumor na mama era muito grande. Isso é o que a gente chama de uma doença localmente avançada, e a chance de cura de um câncer localmente avançado ela é menor. Não é zero, mas é mais difícil de você curar. E você vê que a gente tem uma proporção razoável de pacientes sendo diagnosticadas com essa doença apenas potencialmente curável. Depois nós temos uma fração maior, que é da doença altamente curável, ou seja, mulheres que são diagnosticadas com tumor localizado, onde a probabilidade de cura é bastante grande. E você vê que somando tudo, você teria aí uns 60% de doença altamente curável no que tange ao momento do diagnóstico, desde que eu tenha o tratamento adequado disponível, e eu tenho 1/3 lá, ou 40% de diagnóstico um pouco mais avançado, onde mesmo tendo um tratamento adequado, a minha chance de cura é menor. E a gente imaginaria que uma vez que existe uma recomendação formal para a gente fazer mamografia, que a gente, a nível populacional de rastreamento, a gente conseguiria diagnosticar progressivamente mais cedo os cânceres de mama. E, no entanto, não é isso que a gente vê ao longo dos anos no Brasil. A gente vê que, lamentavelmente, pela aderência baixa à mamografia, quando a mulher é diagnosticada, é relativamente estável a proporção das mulheres que já são diagnosticadas com uma doença localmente avançada, difícil de curar, e 60%, 50%, 60% são diagnosticadas com a doença precoce, onde eu teria uma oportunidade ímpar de curá-las, desde que eu tivesse o tratamento adequado para essas mulheres. E quando a gente compara os nossos dois sistemas, o público e o privado, esse primeiro gráfico aqui é da aderência à mamografia, cobertura mamográfica na população na saúde suplementar. E vocês veem aqui 70 e poucos % de cobertura de mamografia na população, para a qual existe uma indicação formal, uma recomendação formal do Ministério da Saúde. E quando a gente compara isso com a saúde pública, isso são dados do DataSUS de 2018, você vai ver que no Brasil como um todo não passa de 28, 25, no máximo 30% da população que deveria fazer mamografia acaba fazendo a mamografia. E isso, obviamente, vai ter uma implicação no que tange a chance de curar a doença na saúde suplementar ou no SUS, onde, se eu diagnostico mais tarde, porque eu não aderi à mamografia de rastreamento, eu vou curar menos, ou seja, a minha chance de curar pacientes no SUS é menor, em parte devido à baixa aderência de mamografia. Mas não basta eu fazer uma mamografia ou eventualmente palpar, a mulher palpar o nódulo ou um médico palpar o nódulo, se depois disso o passo seguinte, que é o passo do diagnóstico, vai demorar um tempão. Então, eu fiz uma mamografia, deu lá uma alteração suspeita. Opa, a senhora tem uma indicação de biópsia para confirmar se isso é um câncer ou não. E aí passam-se meses. O que adiantou eu fazer cedo a mamografia, se depois eu vou permitir meses de atraso que vão ter uma consequência no que tange a extensão da doença, quando ela de fato vier a ser tratada. E isso aqui é uma publicação da Escola Paulista de Medicina. A Escola Paulista de Medicina é um grande centro de medicina na saúde pública no Brasil, em São Paulo especificamente, onde eles próprios, o Departamento de Mastologia, quantificou os atrasos entre as diversas fases do diagnóstico até o primeiro tratamento. E vocês olham que entre um primeiro sintoma da mulher, que diz, eu tenho um nódulo na mama, até ela conseguir passar na primeira consulta, passaram-se numa média 252 dias. 252 dias é quase um ano, ou seja, aquele nódulo que a mulher palpou quando ele tinha 2 centímetros, em praticamente um ano ele pode ter duplicado, quadruplicado de tamanho, e aí a chance de cura é menor, ou seja, esse atraso é uma tragédia no que tange ao diagnóstico. Depois, entre a primeira consulta com o mastologista, ok, a mulher palpou um nódulo e ficou esperando pela consulta, finalmente passou com o mastologista. Entre a primeira consulta com o mastologista e o primeiro tratamento para aquelas que acabaram sendo diagnosticadas com câncer, 66 dias. Isso é mais do que 2 meses, que é o que está na lei dos 60 dias para início de tratamento, né? Então, assim, isso é muito tempo. Para vocês terem uma ideia, no Reino Unido, se considera menos de 30 dias entre o diagnóstico e o tratamento para início
como sendo algo adequado. E se você for vendo os intervalos todos, e eu não vou ler todos aqui, depois vocês podem olhar essa tabela. Aliás, o Oncoguia disponibiliza todas as aulas que vão ser apresentadas ao longo do fórum, ou a imensa maioria delas, as que forem disponibilizadas, para que vocês depois assistam, leiam e estudem. Mas se você olhar linha por linha os atrasos, virtualmente em todas as fases, existem atrasos que têm uma repercussão num diagnóstico tardio, ou num tratamento tardio, ou numa mortalidade maior. E aí a gente volta para a pergunta original, será que nós estamos oferecendo o que existe de melhor para os nossos pacientes do ponto de vista diagnóstico? A resposta nitidamente é não, nós ainda não estamos por diversos motivos. Um deles é a aderência da mulher à mamografia, isso é responsabilidade individual da mulher, embora a gente saiba que existam barreiras diversas, mamógrafos quebrados eventualmente, clínicas fechadas por conta da pandemia e tudo mais, existe sim uma responsabilidade individual nossa quanto à nossa saúde, e isso também se estende às mulheres que têm que fazer mamografia. E eu pus lá do lado direito, destes atrasos, quais são os que impactam no diagnóstico, quais são os que impactam no tratamento, ou quais impactam em ambos, e isto com consequências deletérias. Qualquer atraso em se falando de câncer é deletério. E como eu mencionei, existe uma lei dos 60 dias que diz que entre o diagnóstico e o primeiro tratamento não deveriam decorrer mais do que 60 dias. Isso é uma lei para o Brasil inteiro. E o próprio Ministério da Saúde, auditando isso 2 anos atrás, observou que existe uma maioria dos pacientes que quebram essa barreira, rompem essa barreira dos 2 meses e, portanto, tem um atraso maior e a consequência disso é uma taxa de cura menor. E como eu já mencionei, como existem diferenças de mamografia na saúde pública versus suplementar, onde na saúde privada se faz 70%, 80% das mulheres elegíveis fazem sua mamografia e vão para um diagnóstico mais cedo e depois tem a primeira consulta que vai levar ao tratamento mais cedo, como já era de se esperar, existe uma diferença na chance de cura ou nas curvas a probabilidade de cura, vamos dizer assim, entre a saúde pública e a saúde suplementar, onde você ter saúde suplementar te proporciona uma chance maior de ficar curada de um câncer de mama. Isto não deveria ser assim. A gente deveria melhorar aquilo que é oferecido no SUS para que ela atinja os níveis que hoje a gente tem na saúde suplementar, que no Brasil também não é perfeita, vale dizer. Bom, se nós estamos falando do impacto da prevenção na mortalidade pelo câncer, nós temos que olhar, ok, que medidas de prevenção nós todos como país deveríamos focar para reduzir ao máximo as mortes por câncer? Prevenção funciona para qualquer câncer? Não, existem cânceres que não são preveníveis, eu não tenho o que fazer para prevenir. Mas para aqueles onde eu posso fazer uma prevenção, seja através de evitar carcinógenos, ou seja, substâncias que causam câncer, seja através de mudar o estilo de vida para evitar o aparecimento de um câncer, seja detectando precocemente através de um exame de rastreamento para proporcionar um tratamento precoce e uma taxa maior de cura, eu tenho que olhar para esses tipos de câncer e dizer, ok, nós vamos investir tudo nisso aqui. Por quê? Porque o tratamento, que estaria lá mais para frente, ele é muito mais custoso, muito mais difícil de ser implementado e dependente de muitas outras variáveis sobre as quais nós não temos total controle. E quais são os cânceres que eu posso prevenir? Primeiro, câncer coloretal. Todo câncer de intestino nasce inicialmente a partir de um pólipozinho. Esse pólipozinho pode ser detectado na fase de pólipozinho através de uma colonoscopia, ou esse pólipozinho pode sangrar um pouco e você detectar sangue nas fezes, e detectando sangue nas fezes você investiga, detecta o pólipozinho, tira o pólipozinho e evita que ele, anos depois, se transforme num câncer. O ideal seria que a população acima de 45, 50 anos fizesse uma colonoscopia a cada 10 anos, desde que ela estivesse normal. A cada 10 anos, isto reduziria as mortes por câncer de intestino em 90% aproximadamente. 90% de redução de mortes
sem falar nada de tratamento. Eu não estou nem falando de tratamento do câncer, eu estou falando do tratamento do pólipozinho, que não é câncer, que é uma lesão pré-cancerosa. Então, se eu fizer colonoscopia acima dos 45 a 50 anos, a cada 10 anos, para quem tem a colonoscopia normal, eu reduziria 90% das mortes por câncer coloretal. Se eu fizer pesquisa de sangue oculto nas fezes e investigar quem tiver sangue, eu também vou reduzir significativamente a mortalidade, embora não tanto quanto com a colonoscopia. E se eu combater a obesidade que está relacionada ao câncer coloretal, obviamente eu consigo prevenir também uma proporção, embora bem menor, das mortes por câncer coloretal. Câncer relacionado ao HPV. O vírus do HPV, vocês todos sabem, o câncer mais famoso é o câncer de colo de útero, mas eu vou mostrar para vocês que existe uma infinidade de outros cânceres que também são causados pelo HPV. A vacinação, se todas as crianças com indicação de vacinação aderirem à vacinação, o que o Jarbas falou mais cedo, se todas aderirem à vacinação, a gente vai ter uma redução drástica dos casos e das mortes por cânceres HPV relacionados. Mais de 90% de redução 15 a 20 anos depois de iniciar uma vacinação que consiga se estender para toda a população de meninas e meninos antes da iniciação da vida sexual. Obviamente, isso não impede que a gente continue fazendo o Papa Nicolau, a citologia cervical, porque o diagnóstico de uma citologia anormal leva a um tratamento que potencialmente vai ser precoce e curativo também para uma lesão pré-maligna que poderia vir a matar essa paciente com câncer de colo de útero anos ou décadas depois. Em relação ao câncer de mama, mamografia, se toda a população feminina acima de 50 anos aderisse à diretriz do Ministério, que nem sequer é tão intensiva, as sociedades médicas acham que deveria começar mais cedo, mas se aderisse ao que o Ministério recomenda, a gente conseguiria reduzir em 15 a 20% o número de mortes por câncer de mama no país. E como este é um câncer extraordinariamente frequente, 15 a 20% representa milhares de vidas salvas. Obesidade também tem uma correlação com o câncer de mama, então reduzir a obesidade na pós-menopausa também proporcionaria maiores taxas de cura. Eliminar o tabagismo idealmente. Se eu eliminasse o tabagismo completamente, 20 anos depois, eu teria reduzido 70% das mortes por cânceres relacionados ao tabagismo, que não são só o câncer de pulmão, mas câncer de bexiga, câncer de rim, câncer de esôfago, câncer de laringe, câncer de traqueia e por aí vai. Uma outra estratégia que pode ser usada nos grandes fumantes seria uma tomografia periódica anual, bianual, em grandes fumantes, é uma seleção da subpopulação de fumantes. Por quê? Porque eu detectaria um pouco mais cedo o câncer deles, poderia tratá-los mais cedo, mas mais uma vez, isso não chega nem perto ao impacto da cessação do tabagismo, que por sorte e por algumas políticas públicas proativas, tem se reduzido nas últimas décadas no Brasil para por volta de 10%, 11% na maioria dos estados. Bom, eu mencionei a obesidade como um fator de risco de câncer e, de fato, a obesidade está relacionada a alguns cânceres. Um deles o coloretal, o outro deles o câncer de mama, outro deles seria câncer de endométrio. Mas só para exemplificar, no Brasil, quantas mulheres têm o seu câncer de mama provavelmente como consequência da obesidade? 4.900. E eu não estou dizendo que eu conseguiria eliminar a obesidade, portanto zerar essas 4.900 mortes. Mas se a gente reduzir a obesidade, certamente parte destas mulheres deixarão de morrer de câncer de mama como consequência pura e simples de um estilo de vida mais saudável, com menos sobrepeso, menos obesidade. Em relação ao câncer coloretal, 2.100 pessoas no Brasil morrem, isto foi no ano de 2018, como consequência da obesidade predispondo a este câncer coloretal. Tá? Então, isto teria, sim, um impacto significativo. O outro causador de cânceres, a gente já mencionou o vírus do HPV, mas existem outros agentes infecciosos, bactérias ou vírus que estão relacionados a outros cânceres, mas no que tange ao HPV, vocês veem aqui 48 mil vidas relacionadas, mortes relacionadas à infecção do HPV causando algum câncer. E como eu mencionei antes para vocês,
Isto não se restringe ao câncer de colo de útero, que é a primeira coluna do lado esquerdo. Óbvio, virtualmente todo câncer de colo de útero é relacionado ao HPV, mas outros cânceres de pênis, de vulva, de canal anal, de cavidade oral, de amígdalas, também têm relação com HPV e também teriam sua incidência reduzida significativamente se a gente conseguir vacinar todas as crianças e diminuir a circulação desse vírus. Bom, e como é que está a vacinação? O Jarbas agora há pouco mostrou um slide muito mais bonito que o meu. Eu não tinha tido acesso ao slide dele antes, por isso que eu pus esse aqui. Mas se vocês forem ver a aderência à vacinação na população para a qual foi recomendada ao longo dos últimos anos e somar todo mundo que foi vacinado, vamos dizer, nos últimos anos, e isso daqui é de 2014 a 2020, ou seja, num período de 6 anos, qual a porcentagem da população por estado que recebeu a primeira dose, qual a população por estado que recebeu a segunda dose? Você vai ver que no começo, nós temos estados que chegam perto de 100% de primeira dose, atingindo toda a população elegível ao longo de 5 anos. Não quer dizer que todas as meninas foram no ano certo vacinar. Quer dizer que ao longo destes 5 anos, a somatória das meninas que tinham indicação de ter uma vacinação, tiveram pelo menos uma dose na grande maioria delas, mas existem estados onde mesmo a primeira dose não chega a 60%, e a maioria dos estados fica abaixo de 50% quando a gente pensa na segunda dose. E embora existam dados de que uma dose é melhor do que nada, e talvez até a nível populacional mundial uma dose já seja uma vitória incrível, a gente tem que tentar melhorar a aderência à vacinação na hora certa. Então, seguir as diretrizes do próprio Ministério para que todas as crianças, e hoje não só meninas, mas meninos, também sejam vacinados. Por que essa prevenção é tão importante? Porque a gente sabe que prevenção é muito mais barato do que tratamento sofisticado em câncer. E acontece que a incidência do câncer, ou seja, o número de casos novos para uma determinada população, está aumentando significativamente em vários lugares do mundo, não só no Brasil, mas existe aumento de incidência, inclusive em países desenvolvidos. Mas quando você olha esse gráfico, você vai perceber que o aumento visto nos próximos 20 anos em países altamente desenvolvidos, do lado direito em cima, ele é muito menor proporcionalmente do que o aumento da incidência que vai ser visto em países com baixo nível de desenvolvimento ao longo dos próximos 20 anos. Portanto, o impacto orçamentário de ter que tratar estes cânceres mais incidentes, ele está totalmente, ou não totalmente, mas muito mais contido nos países pobres do que nos países ricos. E a gente tem que desenvolver estratégias de prevenção, porque nós já não temos agora para tratar com uma incidência menor todas as pacientes. Imagina com uma incidência 60% ou 40% maior ao longo dos próximos 20 anos. Nós não teremos recurso para tratar. Então nós temos que prevenir, porque vacinação para HPV, colonoscopia, isto é custo efetivo. Isto é mais barato do que esperar o câncer acontecer e ter que tratar a partir daí. Bom, aí a gente chega no tratamento, que é o tema que a Luciana originalmente tinha me pedido para falar. Pensa no tratamento do câncer como algo mais ou menos como está nessa foto aqui da esquerda. Então você tem um abismo, um precipício, e do outro lado você tem um vale lá embaixo, com mato, com animais selvagens, etc. E lá do outro lado tem um outro platô. E você tem que atravessar este precipício que é o câncer que foi diagnosticado na tua vida, se virar para sair do outro lado, por cima, naquele outro platô, vivo, e tocar a tua vida para frente. O tratamento do câncer equivale mais ou menos a esticar as cordas e, subsequentemente, a ponte, subsequentemente, o guarda-corpo da ponte, para que você cruze isso com o máximo de segurança possível. Não existe 100% de segurança de que cruzar com o tratamento vá levar à cura, mas existe uma alta probabilidade de você ficar curado. E existem pontes e existem pontes. E o ideal é que a gente consiga, começando a pesquisa, que é esticar a cordinha,
e melhorar a cordinha, e depois pôr um concreto, e depois pôr cabos de aço e assim por diante, o ideal é que a gente consiga construir tratamentos perfeitos, mas não só tratamentos perfeitos, tratamentos que estejam disponíveis para todo mundo, que qualquer um possa cruzar com a mesma segurança e a mesma disponibilidade essa ponte para cruzar esse precipício chamado diagnóstico do câncer com o máximo de segurança possível. E lembrem, não existe 100% de segurança. Por mais alto que seja o guarda-corpo, sempre pode acontecer algum acidente. No entanto, o piso deste tratamento ele é de vidro. Você vê o precipício lá embaixo. O paciente que tem um diagnóstico de câncer e está cruzando por cima do precipício no tratamento, ele continua tendo medo, porque ele olha lá embaixo e vê o tamanho do buraco no qual ele poderia cair se ele não tivesse naquela ponte de vidro. Então, não vamos ter a pretensão de que a travessia de uma experiência do câncer para o paciente que tem todos os recursos do mundo seja algo fácil. Tá? Não vamos ter essa pretensão porque não é. Dá medo, é difícil, você precisa se segurar no guarda-corpo, mas você consegue cruzar. Mesmo vendo todo aquele precipício abaixo dos teus pés, você consegue cruzar. Isso é uma analogia do que é o tratamento oncológico. Bom, agora, o tratamento oncológico cura. Então, vamos olhar. Eu pus aqui um país, o Reino Unido, ele tem um sistema público de saúde, assim como o Brasil. Aliás, o sistema brasileiro tenta se inspirar muito no sistema inglês de saúde, o NHS, chamado NHS. As barras azuis horizontais são incidência de determinados cânceres. Então, você vê aqui, por exemplo, o primeiro deles é mama, segundo próstata, coloretal e assim por diante. Então, quantos casos, aqui no eixo X você vê, 90 casos para cada 100 mil pessoas na população, 70 casos para cada 100 mil pessoas na população. Você vai ver que a incidência, o número de casos por 100 mil habitantes na população no Reino Unido é muito maior do que a incidência dos diversos tipos de câncer no Brasil. No entanto, o número de mortes pelos mesmos cânceres, ele não é tão diferente assim no Reino Unido do que no Brasil. Agora, proporcionalmente, você vê que a proporção dos cânceres de mama ou de próstata que morrem na Inglaterra em relação aos que são diagnosticados versus a proporção dos que morrem no Brasil em relação aos que são diagnosticados, no Brasil a proporção é muito maior. E por que essa diferença? Majoritariamente é por um diagnóstico mais precoce no Reino Unido, e, majoritariamente, por disponibilização temporal, ou seja, no tempo certo, do tratamento certo. Tratamento adequado cura câncer, mesmo que ele seja diagnosticado não tão cedo assim. E se você for ver o que está acontecendo agora num país mais desenvolvido no que tange ao sistema de saúde ou à disponibilidade de tratamentos em relação à mortalidade por câncer, você vai ver que existe uma tendência de queda geral, tanto em homens quanto em mulheres, em relação a mortes por câncer ao longo aí dos últimos anos, e a previsão é que isto continue caindo progressivamente pelos próximos 20 anos. E você vê os diversos tipos de câncer nas diversas cores, e em cinza você vê pulmão, que talvez é o que está tendo a maior queda, pelo menos nos Estados Unidos. Então, existe sim a queda de mortes por câncer, apesar do número de diagnósticos potencialmente estar estável ou até subindo. Olha só o que aconteceu nos Estados Unidos. As primeiras 3 curvas do lado esquerdo, em cima do lado esquerdo, são a incidência em homens, mulheres e população geral de cânceres. E vocês veem que teve um pico, lá por volta da década de 80, que foi o pico do quê? O pico de começar a fazer mamografia e PSA para próstata. Então, se eu procuro, eu acho, só que eu estou achando eles menorzinhos. Mas, de qualquer maneira, houve um pico de diagnósticos que estavam represados, e depois isso se estabiliza, e pelo menos aí, entre os homens, começa até a cair um pouco a incidência de câncer, mas eu diria que, vamos dizer, na última década, tem uma pequena tendência à queda, mas relativamente estável. Agora, olha os gráficos de baixo da mortalidade por câncer. Aí a queda é indiscutível.
E o que está acontecendo é que o tratamento proporcionado para estes pacientes, ao longo dos últimos 30 anos, está salvando vidas numa proporção incrível. Para vocês terem uma ideia, em termos de vidas salvas, vocês podem olhar aqui, nós temos mais aí de 2 milhões de vidas salvas entre homens, mais de 1 milhão de vidas salvas entre mulheres, só nos últimos 30 anos, só graças ao tratamento se sofisticar, o tratamento do câncer se sofisticar. Então, tratamento adequado cura? Sim, tratamento adequado cura. A probabilidade de você conseguir conviver por mais tempo, ou seja, viver mais tempo apesar de um diagnóstico de câncer, ele vem lentamente aumentando. E ele vem aumentando a probabilidade, seja de curar para a doença localizada, seja a probabilidade de conviver com o câncer. E estes dados são para câncer de pulmão. Você vê aqui embaixo, quem tinha doença metastática há 20 anos atrás, tinha 10% de chance de estar vivo em 2 anos. Isso foi aumentando e chegou a 20% no ano de 2016, ou seja, 20% de chance de você estar convivendo com a doença depois de 2 anos de tratamento. E de 2016 para agora, mais do que duplicou desde que você tenha disponibilidade dos tratamentos modernos. Que tratamentos modernos nós estamos falando? Para câncer de pulmão, imunoterapia e terapias-alvo. Então, essa linha que vinha subindo devagarinho aí até 2012, 15, 16, agora ela acelera porque novos tratamentos estão surgindo. E óbvio que eu não vou poder dar o exemplo de cada doença, então eu peguei o exemplo do câncer de pulmão, o impacto possível do desenvolvimento de novos tratamentos. E olhem vocês quando eu falo de terapia-alvo ou imunoterapia. Isto aqui é terapia-alvo. Falar câncer de pulmão é que nem dizer carro. Existem carros, carros, carros e carros. Falar em câncer de pulmão, tem inúmeras mutações genéticas possíveis num câncer de pulmão e algumas dessas mutações correspondem ao que a gente chama de um alvo terapêutico, ou seja, é uma determinada proteína, uma determinada mutação que gera uma proteína que eu consigo alvejar com uma determinada terapia-alvo. Mas são inúmeros alvos que eu preciso pesquisar e para cada um destes alvos moleculares eu tenho várias drogas em desenvolvimento e a possibilidade de usar essas drogas em desenvolvimento é que vai me proporcionar uma oportunidade de, mesmo tendo uma doença metastática, eu conviver com essa doença metastática por anos, 2, 3, 4 anos. Imunoterapia em câncer de pulmão. Olha só, isso aqui é o que a gente chama de uma curva de sobrevida global, que os pacientes detestam. Eu não estou sobrevivendo, eu estou vivendo. Eu quero viver. E, de fato, quando a gente fala em imunoterapia, a qualidade de vida da imensa maioria dos pacientes é excepcional. Por quê? Porque a imunoterapia é bastante bem tolerada na maioria dos pacientes. E se você compara tomar versus não tomar imunoterapia para a doença, e aqui nós estamos dando só um exemplo, para a doença disseminada metastática, e depois de 12 meses de tratamento eu for analisar daqueles que tomaram imunoterapia, quanto por cento continuam vivos convivendo com a doença, e daqueles que não tomaram imunoterapia, quanto por cento deles continuam vivos, a gente vai ver uma diferença aí de praticamente, eu não estou conseguindo ler o número daqui, mas dá quase 20% de diferença. Então a imunoterapia proporciona uma vida mais longa, apesar de ela não necessariamente estar curando a doença. Agora, em pulmão, talvez até não existam curas, ou se existem, existem poucas curas da doença disseminada com a imunoterapia. Existem, mas são poucas. Agora, em melanoma, que é um tipo de câncer de pele muito mais raro, aí não, a mesma imunoterapia está curando doença disseminada numa proporção razoável dos pacientes. E aqueles que não são curados vivem 3, 4, 5 vezes mais do que viviam com tratamentos antigos, que lamentavelmente ainda são aquilo que a gente consegue oferecer no sistema público, apesar do Ministério já dizer que nós temos aprovada a imunoterapia para o uso em melanoma. O Ministério aprovou, mas não existe o recurso, não provisionou nem a droga, nem o recurso para que seja comprado pelos hospitais e oferecido para os pacientes.
Então, quando a gente pensa nessa ponte que o paciente com câncer vai ter que transpor, apesar do medo de olhar lá para baixo o precipício, para que essa ponte seja segura, e para que essa ponte seja inclusiva, e para que essa ponte seja eficaz, nós precisamos das diversas modalidades do tratamento oncológico. Eu vou citar algumas delas aqui e falar em relação a que tumores essas modalidades são mais eficazes. A hormonioterapia é o tratamento mais eficaz que se desenvolveu até hoje para 70% dos cânceres de mama e para 95% dos cânceres de próstata que não foram curados com a cirurgia. Tá? É óbvio que câncer de mama você cura com cirurgia primariamente, mas a hormonioterapia consegue aumentar a proporção de pacientes curados e para aquelas que não foram curadas, 70% delas prolongam significativamente a vida delas com a utilização de hormonioterapia. O Sérgio vai falar mais sobre isso. Cirurgia é hoje ainda, sem dúvida, o tratamento oncológico mais curativo. São poucos os cânceres que serão curados sem ter cirurgia como parte do tratamento. Isso tem que estar disponível. Está disponível no SUS? Sim, o SUS tem cirurgia oncológica. Aliás, o SUS também disponibiliza a hormonioterapia, tanto para próstata quanto para câncer de mama. Transplante de medula óssea tem que fazer parte do arsenal de tratamento, é algo extremamente sofisticado, é algo usado em algumas doenças hematológicas, cânceres hematológicos, e está disponível também no setor público. Quimioterapia. Quimioterapia é aquele tratamento antigo, antiquado, onde eu dou um tiro de canhão para tentar matar células malignas, estejam elas onde estiverem, só que lamentavelmente às custas de muito efeito colateral. Isso quer dizer que eu não quero usar? Não. Quimioterapia salvou dezenas de milhares de vidas nos últimos anos no Brasil e provavelmente milhões de vidas no mundo ao longo dos últimos anos. Mas quimioterapia é algo que lentamente será abandonado na oncologia, lentamente, por quê? Porque com o surgimento de imunoterapia, de terapias-alvo, de um conhecimento maior diagnóstico sobre as doenças, a gente vai conseguir deixar de lado cada vez mais essas terapias tóxicas, que apesar de proporcionarem alguns casos de cura, aumentarem a vida dos pacientes, trazem consequências bastante indesejáveis. Terapias-alvo, existem algumas terapias-alvo no SUS? Existem, mas são relativamente poucas no contexto de tudo aquilo que existe na saúde suplementar. E esta é uma área onde não é só a droga que tem que estar disponibilizada com qualidade, mas o diagnóstico e a subclassificação do tumor e a patologia, a técnica patológica para diagnosticar a presença do alvo, para depois poder disponibilizar a terapia-alvo, é que tem que avançar muito na saúde pública e ainda tem que avançar também na saúde suplementar no Brasil. Radioterapia, a gente sabe historicamente de uma deficiência do nosso setor público no que tange a oferta de radioterapia de qualidade para a nossa população. Alguns anos atrás esse déficit era de 40% dos pacientes que precisariam, como parte do tratamento, receber radioterapia, não recebiam por falta de equipamento. Isso está melhorando lentamente, embora a pandemia tenha lentificado essa aceleração da oferta. E por último, imunoterapia, que talvez é o novo braço da oncologia, o mais importante braço da oncologia na última década, que começou a curar pacientes com doença metastática em melanoma, cânceres de rim, cânceres de bexiga. Imunoterapia, para vocês terem uma ideia, só descendo pelo corpo, ela é usada já para câncer de cabeça e pescoço, câncer de pulmão, câncer de esôfago, câncer de estômago, câncer de fígado, câncer de bexiga, câncer de rim, um pouquinho, talvez, câncer de mama, subgrupos de cânceres de mama podem se beneficiar, melanoma, cânceres de pele. Então, imunoterapia está entrando em tudo e isto nós não estamos ainda disponibilizando para a nossa população na saúde pública. E isso, obviamente, tem que melhorar. Bom, eu sei que me alonguei um pouquinho mais, mas como a gente não vai ter a última mesa com o ex-ministro Nelson Teich, a gente tem um pouco mais de tempo agora. E a próxima parte que a gente tem que pensar
ok, mas como que a gente poderia estruturar melhor todo o nosso sistema de saúde para que todo mundo pudesse ter acesso a tudo isso que você está falando, Rafael? Porque é muito cruel você falar, olha, saúde privada tem, a saúde pública não tem. Mas e por que isso acontece? Obviamente que a primeira causa é a falta de recurso, mas não é só a falta de recurso. Existem problemas estruturais, como, por exemplo, a existência de duas agências que avaliam tecnologias e chegam a conclusões diferentes. Como assim? Se uma tecnologia ela é boa para a saúde privada, ela pode não ser boa para o SUS? A realidade é que até pode, porque na dependência de que tecnologia nós estamos falando, se ela é uma tecnologia que precisa de uma grande estrutura por ser perigosa, você não pode jogar no meio da floresta amazônica uma coisa assim para o paciente, sob o risco de lesar o paciente. Mas no que tange a tratamentos oncológicos com medicamentos, não existe absolutamente nenhuma justificativa que não econômica para dizer que uma droga é boa para a saúde privada e não é boa para a pública. E por que existem duas agências chegando a conclusões separadas? Boa pergunta. Por que existem duas agências? Não deveriam existir duas agências. Então, um dos passos necessários para que a gente otimize, racionalize, torne mais justa a saúde no Brasil, seria que uma única agência planejasse, avaliasse tecnologias e dissesse isto é bom para a nossa população ou isto não é bom para a nossa população. Depois tem um passo difícil que é, quem vai pagar a conta? Existe dinheiro no SUS ou não existe? Tudo bem, mas dizer que uma droga é boa para a população que tem acesso e não é boa para quem não tem acesso, não pode ocorrer. E existem trabalhos ocorrendo, existem iniciativas ocorrendo no Brasil, tentando imaginar formas pelas quais poderia ser plausível a criação de uma agência única, que seria apenas um dos passos necessários para tornar disponíveis todos esses melhores tratamentos para uma proporção muito maior da população. Quando o tratamento se desenvolve, os avanços no tratamento se desenvolvem, eles se desenvolvem inicialmente na doença metastática incurável. Isso é um conhecimento que é importante todo mundo que está assistindo ter. Então, se eu pego a doença precoce, doença localmente avançada, que é mais difícil de tratar, e doença avançada virtualmente impossível de tratar, e eu sei que a curabilidade vai caindo da esquerda para a direita, o desenvolvimento de drogas, ele ocorre da direita para a esquerda. Eu pego aquele paciente que já não tem outra oportunidade de tratamento, porque ele sim pode estar disposto a tentar algo novo, que eu não sei se vai ser eficaz ou não. Eu não posso oferecer uma coisa que eu não tenho a menor ideia da eficácia em substituição a uma droga ou um procedimento que eu sei que é eficaz para curar um paciente com doença precoce. Então, o desenvolvimento das drogas vem da direita para a esquerda, enquanto a curabilidade é maior da esquerda, do lado esquerdo do que do lado direito.